Vocês querem ajudar ele, vocês botam, vai no QR Code que tá na tela. Aí vocês vão ajudar mesmo, que é o QR Code da família, que é o nome do primo dele, tá? Recorrente para manter a ajuda. Logo o Pirula tá aqui xingando todo mundo. É o que a gente... Não, tô aqui vendo o Gaveta falar sobre o que aconteceu. Aí, porque eu queria fazer uma live também sobre isso, só que parece que tá todo mundo fazendo live, pelo menos os grandões, né? Então eu ia tentar, tava esperando, né, a galera fazer as lives pra poder fazer a minha, mas tô aqui. Vou aqui ficar, vou ver com vocês aqui, o Pirula. É que ele já falou, o problema do Gaveta é que ele ainda tá aprendendo a fazer live. Olha quem fala, né? Meu Deus, qual o melhor casal LGBT da ficção? Charlie e Nick, do Heartstopper, Ellie Dina, Last of Us e Gaveta Pirula, YouTube. Do Heartstopper. Cara, não. O Pirula tem um caso com o Link, é Pirulink. Nossa, vocês estão confundindo. Vai ser no futuro, mas por enquanto é o do Heartstopper. Que é uma série, minha filha inclusive estava lendo a graphic novel. Camila Zanirato. Pirula querido em diversos círculos diferentes, ansiosa por sua recuperação e para ele ver o quanto é amado. Eu acho que ele precisa ver isso, né? Que ele tem esse lance, ele acha que as pessoas não gostam dele. E a galera dos 3 Elementos falou isso e eu concordo. Tem que ver o quanto é amado, o quanto é querido. O problema é que a galera, as poucas pessoas que às vezes vêm falar mal, e às vezes aparece aqui em chat, um delay aqui. São poucos barulhentos, né? E a gente tem que passar direto, passa direto. Drovani tirou alguém aí, eu nem vi. Essa daí eu nem vi. Que bom. Então, tem um monte de troll, cara. Cleiton Santos. Foda é isso, como ele não tem moderador, entra um monte de gente falando besteira. Gravar pro canal Pirula. Cara, foi falado isso por alto, tá? A galera tá entendendo isso. Tá tudo muito recente, tá? Isso tá tudo mega recente. Eu soube da notícia hoje. Mas eu quero gravar pro canal dele, eu quero fazer coisas pro canal dele. Sem dúvida eu quero fazer. Sem dúvida eu quero fazer. Sem dúvida eu vou fazer. Vamos ver como é que eles vão organizar aí, mas farei, fato. Então, o resumo da ópera é Pirula tá internado desde domingo, ele teve um AVC e ele tá estável, mas a situação dele é grave. Ele parece que ele ainda está inconsciente, parece que ele já fez algumas intervenções cirúrgicas, teve que fazer. O pessoal tava muito, né, nessa coisa, hemorrágico, isquêmico, não sei o que. Cara, ele foi atendido com rapidez. Então, assim, independente do tipo de AVC, porque estamos muito preocupados o que acontece com ele, com a família dele. Deixa eu ver o que vai falar aqui. Manter, e não é uma recuperação fácil nem barata. Então, aqui está o Pix. O que precisa... Deixa eu só ajeitar aqui. Você entra no link que está na descrição. Pirula, com 2Ls.com.br. Você vai ver lá. O AVC hemorrágico, ele é grave. A gravidade, ele é muito... geralmente ele é mais grave porque existe a demora no atendimento. Então você tem uma hemorragia, né? O próprio nome, como o próprio nome já diz, né? É um AVC hemorrágico, ou seja, sangue, você está perdendo sangue. Aquele sangue que está... houve um rompimento de um vaso, então aquele sangue que está saindo, você não tem como botar ele de volta, ele vai sair. Ele vai se acumular na cavidade, né? E ele vai ter que sair de alguma forma, você não tem como devolver ele para dentro. O AVC isquêmico, ele é mais perigoso porque ele causa mais dano pela morte dos tecidos que estão em volta. É o que acontece com o infarto, né? Tem o bloqueio da artéria e todos os tecidos que estão em volta, eles não vão parando de receber aquele suprimento de sangue e vão morrendo. Então, a questão da gravidade está mais relacionada a isso. Só que o hemorrágico, tanto um quanto o outro, claro, né? Eles
em se socorrendo a tempo, assim, você sendo rápido para socorrer, né? A chave aí é socorro imediato. Você consegue uma taxa muito boa de recuperação, né? Tanto de um quanto de outro. No hemorrágico, provavelmente você vai direto para uma cirurgia, justamente para se clampear aqueles vasos que foram rompidos, aquele ou aqueles, não sei, depende de quantos vasos foram. E o isquêmico, mesma coisa, mas o isquêmico você ainda tem um tempo, uma janela aí para você resolver, dependendo de onde for. Você pode fazer um exame um exame de imagem mais cuidadoso e tal. Coloquei 1.75 para avançar a live, não tem. Não tem. Esse sou eu falando lento e pensando enquanto falo. Aí é mais legal, eu digo, mais interessante, né, do ponto de vista do atendimento, porque assim, aí que o médico consegue avaliar melhor. Minha filha, você vai estragar o troço aqui. Mas de qualquer forma ele foi atendido pelo que eu entendi, ele foi atendido de forma rápida. Então assim, muita gente ficou perguntando toda hora lá no 3 Elementos, e assim, eles são super fofos, super didáticos, e eles optaram por nem ler a pergunta. Eu percebi que eles ignoraram as perguntas, mas já para não ter que responder esse tipo de pergunta, porque acho que nem eles sabem se foi isquêmico ou hemorrágico, e no caso, assim, sabe, não importa. O que importa é que ele foi atendido e ele está sendo bem cuidado. Isso aqui é o mais importante. Deixa eu ver aqui, peraí. Para quem quer conteúdo do canal Gaveta e tal, acabamos de lançar um vídeo. Eu não vou conseguir fazer uma live falando muito mais de assuntos aleatórios. Minha cabeça está muito disparada, muito doida. Normal está falando aqui, olha lá. Todos vamos entender, faremos força. Tem uma coisa que eu estou aprendendo ao longo de muitos anos que vem é uma maratona de 100 km, não uma corrida de 100 metros. A gente tem que cuidar também da nossa saúde mental. Eu que já tive 2 burnouts. Olha aí. Trabalhando com internet. É disso que eu quero falar. Que eu tô falando. Obrigada, então, obrigada, Gaveta. Eu não vou tentar esticar muito. Ó, a Elias aqui, ó. Elias Moura. Gaveta, desejo que você fique bem mentalmente. E muita saúde ao Pirula. Como seus vídeos me ajudam, espero conseguir ajudar um pouco. Ajuda. Vocês todos ajudam. Vocês todos ajudam. E o foco é família do Pirula e família dele. Pix pra ele, Pix pra galera. Pirula com 2Ls.com.br. E outro dia eu vou voltar com uma live falando de assuntos de audiovisual e tal. Hoje não tem porquê focar em outra coisa, não sei isso, tá? Quer ver com isso. Eu vou lá porque eu já tô meio zureta aqui já, tô precisando comer alguma coisa. E eu fiz de novo, né? Eu tô aqui falando baixo. É isso. Eu sou uma anta. Continuem doando, continuem ajudando a família. Eu vou lembrar vocês várias vezes ao longo dos meses, do tempo. E é isso aí. Vou pegar o valor dessa live aqui, eu vou repassar pro Pix dele, vou botar aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar até pra mostrar pra galera, vou botar aqui uns stories tem uns stories do YouTube, né? Eu vou botar lá pra vocês verem, beleza? Só antes de eu ir embora, a Nath Sampaio apareceu. Nath Sampaio que sempre tá nas lives aqui. Obrigado, Nath. Nath, estou em choque com a situação do Pirula, eu também. Eu recebi essa notícia mais cedo hoje e meu dia acabou ali. Eu não fazia ideia, gosto muito dos conteúdos dele e da força de vontade dele em ensinar a gente. Obrigado por fazer essa live. Tamo junto. É o que eu posso fazer agora, mas enfim, é isso. Pessoas, obrigado. Força pro nosso amigo. E vejo vocês em breve. Beijos na bunda de vocês e tchau. Não faz diferença no caso da gravidade. Sim, o hemorrágico é mais grave, mas se demorar muito para a pessoa ser atendida. Em sendo feito o socorro imediato, como foi o caso do Pirula,
O que vai mudar é só a conduta dos médicos. Mas o risco é bem menor. O hemorrágico geralmente tem um risco maior porque você está tendo uma hemorragia. Obviamente que se você perder sangue, né, depois de um certo tempo, não tem muito o que fazer. E aí o isquêmico dá uma janela maior para o médico fazer exames de imagem e ver exatamente qual foi o problema. Há o risco, claro, de naquela região ali ficar sem irrigação sanguínea e os tecidos aos poucos irem morrendo, mas é mais ou menos o que acontece com o infarto, né? Você tem um tempo de administrar alguma coisa, fazer um tratamento menos invasivo, mais localizado, talvez, dependendo de onde foi, né, do local porque às vezes realmente o AVC está numa região do cérebro que é um pouquinho mais difícil acesso, mas até para isso, até no caso desse, né, o AVC isquêmico ainda te permite, dentro do possível, para um problema médico, né, ainda te permite ser avaliado de uma forma mais tranquila, mais calma, enfim, sem ter que sair correndo e é aquilo. Mas é isso, então o cara tá lá e eu fico aqui pensando nessa profissão, porque é uma profissão, vocês querendo ou não, né? O youtuber, o produtor de conteúdo para redes sociais, para mídias sociais, ele é um profissional. O que é a definição do profissional? É uma pessoa que faz alguma coisa por dinheiro. Então, qualquer coisa, né? E agora, principalmente se tratando de capitalismo, qualquer coisa pode ser transformada em uma fonte de renda, uma fonte de dinheiro. Inclusive, e já também há bastante tempo, não só com o advento da internet, produção de conteúdo, né? É uma pena que antigamente e até hoje, né, se tratando de produção científica, você não tenha o devido valor. E a internet nesse ponto, ainda que de uma forma torta, deu a chance... Deixa eu tirar esse logo daqui, porque eu ainda tô arriada, e eu tô literalmente arriada. Deu uma chance aí da galera que produz conteúdo científico divulgar a ciência e ganhar com isso também, né? Obviamente. O que não é nenhum absurdo, nenhuma vergonha, não é demérito. Muito pelo contrário, se você trabalha, você tem direito ao fruto do seu trabalho. Fato, né? Não dá pra você pesquisar um medicamento a sua vida inteira e um belo dia você precisar desse medicamento e não ter condição nem de comprar esse medicamento, né? É uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Enfim, então ele tá lá e ele provavelmente vai ficar lá. Não acredito que não na UTI, obviamente, espero que não, claro. Mas ele vai ficar internado durante um tempo, ele vai ter que se recuperar durante um tempo. Eu tive 2 exemplos na minha família e em ambos os casos, na verdade, em um caso, nem tanto, então não vou falar sobre, mas no segundo caso, no primeiro caso, que foi meu padrinho que teve, né, foi a primeira vez que eu ouvi falar em AVC, o famoso derrame, né? Meu padrinho era diabético e a gente tava, assim, era aquele diabético teimoso, né? Que não se cuida muito, não se cuidava muito. E a gente tava contando, assim, os dias pra dar alguma merda, né? Pra dar alguma coisa errada. E um belo dia ele teve o derrame. Mas, incrivelmente, ele se recuperou, assim, sabe? De um jeito que ele só ficou com a fala um pouco mais pastosa durante um tempo, mas mobilidade, ele não teve muito problema,
fez fisioterapia, fez todo, né, o processo, fonoaudiólogo, aquela coisa. Mas a sequela maior dele foi a fala mais arrastada. O outro caso não foi tão feliz, porque essa pessoa já tinha tido uma isquemia e apesar de ter essa semelhança, né, nos nomes, isquemia e derrame, AVC, são duas coisas um pouco diferentes. Na verdade, o AVC isquêmico é um tipo, o AVC isquêmico, né, é uma isquemia, tá? O AVC, né, acidente vascular cerebral, ele é como se fosse um termo guarda-chuva, né? E aí, foi meu pai teve antes, né? Primeira vez ele teve a isquemia, né? Foi bem complicado porque na época ele morava sozinho, então ele demorou muito tempo para se recuperar e ele não se recuperou totalmente. E levou também uns 2 anos. E aí ele teve o segundo, que já foi o AVC hemorrágico, e ele já foi um pouco mais grave. E aí desse ele não conseguiu se recuperar. Em parte porque ele já tinha tido um antes, ainda que tenha se recuperado de certa forma, e em parte porque, como eu disse, né, o AVC hemorrágico é questão de tempo. E as pessoas até foram rápidas em socorrer, mas como ele não estava muito perto de um hospital, aqueles segundos fizeram diferença. Aqueles minutos, né? Porque ele estava numa estrada, enfim. Ele estava indo para Nova Friburgo e teve que fazer a volta, minha madrasta teve que fazer a volta e voltar com ele e correr para um hospital. Não estava tão longe ainda, né? Não tinha começado a subir a serra, então assim, meio que foi imediato socorro, mas é aquilo que eu falei, cara, quanto mais rápido, melhor. E assim, teve o fator extra dele já ter tido um acidente já isquêmico antes, né? Então, complicou um pouquinho. Mas eu tenho certeza que no caso do Gavitor, tava olhando aqui a thumb, do Pirula, ele é mais novo. Ele estava um pouquinho sedentário, mas ele já estava tentando melhorar. Ele estava lá no projeto, né, dos 3 elementos, que eles estavam fazendo exercícios acompanhados por um profissional, cada um no seu ritmo, cada um com o seu perfil. Então ninguém estava assim exagerando antes que alguém fale, porque deu, né, porque fez por causa disso, porque fez aquilo outro. Não, ele estava tentando se cuidar. Mas ele ainda era, né, ainda vinha de um histórico de sedentarismo há um certo tempo. Não que esse seja o fator principal. No caso do meu pai estava passando por um perrengue, por um estresse tremendo. Adivinha onde? No trabalho. Pois é. Trabalho adoece. Trabalho precarizado adoece. Trabalho tóxico adoece. E é isso que eu queria falar, porque assim, agora eu vou ter que ficar, eu faço isso com o maior prazer, mas eu vou colocar no meu YouTube, vão ficar rodando os 2 canais, João Carvalho, assim disse o João, e Pirula, porque tio João não tá fazendo nada, assim, ele mesmo tá fazendo para os outros canais que ele também participa, que ele, questão de compromisso mesmo, cara, é uma rocha também, mas ele emprestou o canal, tá, né, o pessoal tá usando o canal para ele continuar tendo visualização, mas assim, dá uma peninha, porque assim, são canais que de repente não tem tanta visibilidade,
E aí quando eu abri uma live aqui ainda agora, tinha 7 pessoas assistindo. Eu fiquei um pouquinho... Não era bem um assunto que me interessasse tanto, ainda que seja um assunto interessante. Mas não tava... E eu tava vendo outras coisas também, tava vendo essa história do Pirula. Então eu deixei lá rolando, mas... Foi mal. Não fiquei, não. Aí eu vou abrir. Eu tava abrindo do João, inclusive tô fazendo react de alguns vídeos, quer dizer, terminei o react de um vídeo, porque o tio João, o João Carvalho, é mais ou menos, né, cada um na sua área, eles mais ou menos têm a mesma vibe, né? O Pirula fala muito. E o João também fala pra cacete. Então, assim, são vídeos enormes. E aí, pra você reagir é complicado. Mas eu vou ter que deixar os canais deles, 2 canais abertos agora, né? Pra gente tentar ver se ajuda um pouquinho da nossa humilde contribuição, já que eu não posso contribuir com dinheiro, porque o ideal realmente é dar contribuição de dinheiro. Mas enfim.